tema é Grandes Vultos do Espiritismo. Eu tenho a apresentação dividida em 6 pontos. O primeiro será uma introdução, nós percebermos o que é um vulto do Espiritismo, portanto, pessoas que se destacaram de alguma maneira ou na codificação ou na divulgação da doutrina e no auxílio também aos outros. Depois, como é que surgiu o Espiritismo, e depois vamos falar de alguns dos vultos mais importantes, uma pequena resumo da sua vida. Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e depois as conclusões. Portanto, no que diz respeito aos vultos, portanto, podemos considerar que serão indivíduos que tiveram um impacto significativo no desenvolvimento, disseminação ou promoção da doutrina espírita. Portanto, pessoas que se destacaram pelas contribuições notáveis, seja por meio de obras escritas, atividades filantrópicas, práticas mediúnicas, oratória ou liderança de organizações espíritas. O primeiro ponto será na contribuição para as obras fundamentais e neste caso teremos o Allan Kardec, não é? Que foi o codificador e que contribuiu para a codificação e sistematização dos princípios espíritas. Depois, desenvolvimento de novos conceitos, portanto, todos aqueles indivíduos que trouxeram inovações ou desenvolveram conceitos novos dentro da doutrina espírita, ampliando a compreensão e aplicação dos conhecimentos. Depois, práticas exemplares dos princípios espíritas, portanto, pessoas que vivenciaram, portanto, viveram de acordo com o que ensinavam e os princípios espíritas, demonstrando na sua vida cotidiana os valores de amor, caridade, humildade e compreensão, preconizados pela doutrina. Depois, dedicação à caridade e filantropia, portanto, todos aqueles que se destacaram pelas suas ações caritativas e filantrópicas, ajudando a aliviar o sofrimento humano e a promover bem-estar social. Atividade mediúnica responsável, portanto, médios que, por meio da sua prática mediúnica, contribuíram para a divulgação de mensagens edificantes, consoladoras e instrutivas, respeitando os princípios éticos e morais do Espiritismo. Liderança e organização, pessoas que desempenharam papéis de liderança em instituições espíritas, contribuindo para a organização e difusão dos princípios espíritas em larga escala. Produção literária, portanto, autores que escreveram obras relevantes, esclarecedoras e instrutivas sobre o espiritismo, contribuindo para a formação da bibliografia espírita. Influência duradoura, indivíduos cuja influência se estende além do seu tempo, deixando um legado duradouro na compreensão e prática do espiritismo. Aqui apresento alguns nomes dos chamados vultos, portanto, Allan Kardec, Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delane, Adolfo Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Francisco Cândido Xavier e depois os mentores, portanto, Emanuel, André Luís, Irmão X, que é o Humberto de Campos, depois Divaldo Pereira Franco, com Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda e Bezerra de Menezes como os seus orientadores, os seus guias. Há aqui encarnados e desencarnados como vultos, não é? Portanto, como é que surgiu o Espiritismo? O Espiritismo, as primeiras manifestações que são reportadas são do século XIX, 1848, com as irmãs Fox, que moravam numa pequena cidade, Hydesville, nos Estados Unidos, e que ouviram barulhos estranhos e bateres de portas, e a partir daí começaram-se a comunicar com uma entidade que as perturbava. Portanto, e daí apareceram os raps, que eram as primeiras formas de comunicação. Portanto, o Espiritismo manifestou-se no século XIX, ostensivamente em vários pontos do globo. Na Europa havia várias pessoas que estudaram e que foram divulgadoras, digamos assim, do Espiritismo. William Crookes, Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delane, portanto, em Inglaterra e França. Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, que foi o autor eu já me lembro. E Ernesto Bozano, italiano, também investigador. Portanto, vamos ver algumas desses vultos. Portanto, o primeiro, o Sir William Crookes, era um renomeado químico e físico britânico do século XIX. Ele foi conhecido pelas contribuições significativas em diversas áreas da ciência, incluindo a física, a química e a espiritualidade.
As principais contribuições de William Crookes incluíam a espectrometria, o tubo de Crookes, que depois ajudou a desenvolver a física da partícula, e os raios catódicos que foram os precursores do desenvolvimento da eletrónica, e também teve investigações no que diz respeito à espiritualidade e pesquisas paranormais com uma médium famosa, a Florence Cook, com sessões de materialização. O Camille Flammarion, que foi nascido em 1842 e desencarnou em 1925, foi um astrónomo e escritor francês, notório pelas suas contribuições significativas na astronomia e pelo interesse em termos relacionados com a vida extraterrestre. Portanto, ele foi dos primeiros a ter teorias relativamente à vida extraterrestre. Portanto, vida extraterrestre, espiritualismo e ocultismo. O que se destacou na sua carreira foi na astronomia, com observações importantes sobre Marte e Vênus, divulgação científica, autor e divulgador científico popular, interesse na vida extraterrestre. Portanto, ele foi um dos primeiros que colocou essa hipótese de haver vida extraterrestre. No que diz respeito ao espiritualismo e ao ocultismo, tinha interesse em temas esotéricos e espirituais e era defensor das ideias da interação entre o mundo material e o mundo espiritual. Leon Denis, portanto, foi contemporâneo e foi seguidor de Allan Kardec, nascido em 1846 e até 1927. Foi um filósofo e escritor espírita francês, notável pelas suas contribuições significativas para o desenvolvimento e expansão da doutrina espírita. Ele desempenhou um papel importante como discípulo e seguidor de Allan Kardec. Portanto, foi profundamente influenciado por Allan Kardec, era um ativista espírita, portanto, participou ativamente em sociedades espíritas e foi um dos principais responsáveis por divulgar os ensinamentos espíritas, não apenas em França, mas noutras partes do mundo. Desenvolveu uma abordagem filosófica para o espiritismo. Recebeu ou relatou mensagens recebidas por espíritos superiores através de fenómenos mediúnicos. As mensagens continham frequentemente ensinamentos e esclarecimentos sobre questões espirituais e éticas. Leon Denis é reconhecido como um dos grandes pensadores do espiritismo e contribuiu significativamente para a consolidação e propagação da doutrina espírita após a morte de Allan Kardec. Finalmente, Allan Kardec, do seu nome Hippolyte Léon Denisard Rivail, reencarnou em Lyon, França, a 3 de outubro de 1804, filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail, que era um juiz de direito, e de Jean-Louis Dumael, ambos católicos. Ele, na tenra idade de 10 anos, foi levado para a Suíça, para a escola do famoso pedagogo Jean-Henrique Pestalozzi, e regressou da escola com 18 anos, regressou à França e aí estabeleceu-se criando também um colégio à semelhança do colégio de Pestalozzi, com os ensinamentos de Pestalozzi. Aos 50 anos, o professor Rivail tomou conhecimento pela primeira vez da existência de mesas girantes e falantes, por meio do Sr. Fortier. Rivail foi levado a uma reunião privada de caráter sério. Portanto, às vezes as reuniões mediúnicas eram tomadas de alguma falta de seriedade, mas Rivail não, como tinha estudado com Pestalozzi, tinha um método científico, portanto fez uma abordagem séria a essas reuniões. Portanto, ele verificou que os fenómenos provinham de uma causa inteligente, independente do médium que estaria nas sessões. Portanto, assim o Rivail compareceu a essas reuniões e preparava-se antecipadamente, levando questões que realizava, e tinham essas questões tinham um cunho filosófico e científico. Portanto, ele interessava-se pelas reuniões e gostava de aprender com os espíritos. Quando tinha perto de 52 anos, Rivail tomou conhecimento oficial da sua missão como codificador da doutrina espírita, por meio de uma comunicação espiritual através de um médium do Jafet. Portanto, e o espírito que se autodenominou espírito de verdade, disse-lhe: confirmo o que foi dito, mas recomendo-te descrição, se quiseres sair-te bem.
Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituirá. Portanto, os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. Da importância de Allan Kardec nesta tarefa. Portanto, como vos tinha dito, ele utilizou o método intuitivo racionalista que aprendeu com Pestalozzi e foi com base nesta metodologia que ele, e com o seu rigor científico, que ele compilou, codificou as 5 obras básicas do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, a Gênese, 1868. Portanto, estas obras são conhecidas como a codificação espírita e oferecem uma estrutura teórica e prática para os princípios do Espiritismo. Elas são consideradas a base para o estudo e compreensão da doutrina espírita. Portanto, aqui surge então a nossa doutrina, o Espiritismo. Depois, outros vultos importantes, e eu escolhi alguns, foram Adolfo Bezerra de Menezes, que nasceu na freguesia de Reais do Sangue, no Ceará, a 29 de agosto de 1831 e desencarnou no Rio de Janeiro a 11 de abril de 1900. Portanto, ele foi médico, político e espírita brasileiro. Em termos de carreira médica, ele formou-se em medicina no Rio de Janeiro em 1857 e tornou-se conhecido pelas suas atividades médicas e filantrópicas, dedicando-se ao tratamento de pacientes carenciados e ações sociais voltadas para o bem-estar da população. Portanto, muitas das vezes ele dava consultas e não cobrava nada aos seus pacientes porque eram pessoas carenciadas. Na atividade política, portanto, ele também foi político, foi vereador, deputado provincial e geral, bem como ministro da Guerra durante a época do Império. Foi um defensor da abolição da escravatura e da promoção de reformas sociais. Abandonou a política, decepcionado com as perseguições e calúnias a seu respeito. No movimento espírita teve um profundo envolvimento com o espiritismo, sendo um dos pioneiros do movimento espírita do Brasil. Tornou-se uma figura central na divulgação e expansão do espiritismo no Brasil, contribuindo significativamente para a sua aceitação e entendimento. Na Fundação Espírita Brasileira, ele foi presidente em 1889 e em 1895 e também foi vice-presidente durante alguns anos. Atuação como espírita e escritor, Bezerra de Menezes também escreveu extensivamente sobre temas espíritas, contribuindo com artigos e obras literárias. Procurou integrar os princípios espíritas com a moral cristã e a prática da caridade. Portanto, foi autor de várias obras, desde biografias de homens célebres a trabalhos sobre escravatura no Brasil e a seca no Nordeste brasileiro. Alguns dos romances que escreveu foram A Pérola Negra, História de um Sonho, Lázaro o Leproso, O Bandido, Viagem através dos Séculos, A Casa Assombrada, Os Carneiros de Parnúgio, Casamento e Mortalha, este é inacabado, além da importante obra A Loucura sob o Novo Prisma. Servir era o seu lema. Médico, amou a profissão. Como político, exerceu os seus cargos com profundo amor à pátria, em defesa dos interesses do Brasil. Desencarnou a 11 de abril de 1900 e retornou à pátria espiritual, porém continua a sua missão de servir os encarnados pela sua abnegação característica ao bem. Em 1940, Bezerra de Menezes revelou-se como mentor espiritual da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Francisco Cândido Xavier, também certamente toda a gente conhece, portanto, nasceu em Pedro Leopoldo, a 2 de abril de 1910. Órfão de mãe aos 5 anos, enfrentou dificuldades familiares e maus tratos durante a infância. Desde os 5 anos manifestou mediunidade ostensiva, tendo o primeiro contacto com a mãe desencarnada nessa época. Em 1927 iniciou a prática da psicografia e em 1981 o espírito Emmanuel manifestou-se como seu mentor espiritual. A sua obra Parnaso de Além Túmulo, em 1932, teve grande repercussão. Em 1943, André Luiz iniciou a série A Vida no Mundo Espiritual, com o livro Nosso Lar. Além da psicografia, Chico Xavier exerceu outras formas de mediunidade, incluindo efeitos de xenoglossia,
que era falar línguas que não tinha aprendido. Em 1959, mudou-se para Uberaba, dedicou-se à divulgação do espiritismo, ao amparo aos necessitados e ao consolo por meio de cartas psicografadas. Psicografou mais de 400 livros, cedendo todos os seus direitos de autor a organizações espíritas e instituições de caridade. Vivia dos seus próprios recursos, não aceitava dinheiro ou presentes e não se considerava missionário. Participou no programa Pinga Fogo, em 1971, alcançando a maior audiência registada na história da TV brasileira. Realizava campanhas de angariação de alimentos e distribuição para famílias assistidas. Apesar dos problemas de saúde, incluindo angina, pneumonias e glaucoma, Chico Xavier continuou o seu trabalho. A 30 de junho de 2002, em Uberaba, desencarnou. Ele pediu para desencarnar numa altura em que o país estivesse contente e, portanto, coincidiu com a vitória do Brasil no Campeonato do Mundo de Futebol. Portanto, a sua vida foi marcada pela dedicação à espiritualidade, amor ao próximo e contribuições inestimáveis para o espiritismo. Divaldo Pereira Franco, nascido em 1927 e vive até aos dias de hoje, não é? Nasceu, então, a 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, Bahia. Desde a sua infância manifestou também capacidade de se comunicar com os espíritos e diplomou-se como professor primário em 1943 pela Escola Normal Rural da Feira de Santana. Aos 18 anos, em 1945, mudou-se para Salvador, onde trabalhou até à reforma em 1980. A 7 de setembro de 1947, com Nilson de Sousa Pereira, fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção. E em 15 de agosto de 1952 iniciou a Mansão do Caminho, uma obra social dedicada ao atendimento de pessoas em situações de vulnerabilidade social. É pai adotivo de mais de 600 filhos, avô de mais de 200 netos. A Mansão do Caminho, hoje, um complexo educacional de 83 mil metros quadrados, atende cerca de 3 mil crianças diariamente, oferecendo cursos e oficinas em regime de semi-internato e externato. Reconhecido como um dos maiores médios e oradores espíritas contemporâneos, Divaldo é considerado o maior divulgador da doutrina espírita globalmente. Realizou mais de 11 mil conferências em mais de 2 mil cidades do Brasil e outros países. Sob orientação do espírito Joana de Ângeles, psicografou mais de 200 obras, com vendas superando 7 milhões de exemplares em 16 idiomas. Desde 1947, proferiu mais de 12 mil palestras no Brasil e no exterior, visitando mais de 60 países em todos os continentes. Como idealizador do movimento Você e a Paz, que nós temos também cá em Portugal, portanto, levou a mensagem da paz a bairros populares de Salvador e a países da Europa, Estados Unidos e Paraguai. A vida de Divaldo Pereira Franco é marcada pela sua dedicação à educação, à caridade e à divulgação do espiritismo, tornando-se uma figura inspiradora e influente no cenário espiritual e social. Portanto, em conclusão, podemos dizer então que estes vultos do espiritismo desempenharam papéis significativos no desenvolvimento e expansão da doutrina espírita. Estas figuras desempenham papéis cruciais na consolidação e expansão do espiritismo, influenciando não apenas o movimento espírita, mas também a sociedade em geral. Em suma, as suas obras, ensinamentos e ações caridosas continuam a inspirar e a impactar pessoas em todo o mundo. Muito obrigado pela vossa atenção.